todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de nós. E para a nossa orientação, nós vamos ler o livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição 167. A grandeza de um homem pode ser medida pela sua capacidade de serviço ao próximo, de humildade e de amor. Os homens grandes chamam a atenção e projetam sombra, mas os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade inapagável, apontando rumos libertadores. Os verdadeiros heróis se ignoram, preocupados que vivem ajudar mais do que fazer a propaganda dos próprios atos. Torna-te um deles, no silêncio das tuas realizações e na grandeza da tua pequenez. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais dentro desta casa, nós só temos a te agradecer, Senhor, pela oportunidade da vida que nos concede, por podermos estarmos aqui reunidos em teu nome. Te pedimos, Pai, que nos fortaleça, que nos ampare. Pedimos também pelo expositor da noite para que ele possa ser intuído e trazer para cada um de nós, Senhor, aquilo que precisamos ouvir. E todos que não conseguiram chegar, não puderam estar, recebam também a luz e a energia deste local. Que a tua luz, a tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a ti, Senhor. Para convidar a nossa irmã Simone, que fará a divulgação da obra. Boa noite a todos os irmãos, que Jesus possa continuar em nossos pensamentos, e nós possamos sempre estar com Ele e ficar sempre conosco. E o livro que nós trouxemos para a divulgação dessa noite é o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicografia profunda. Esse livro faz parte de uma série psicológica. São 16 livros lançados pela nossa irmã, o Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Esse livro ele contém 35 capítulos. Lá na introdução, o Espírito Joana vai nos dizer o objetivo desse livro, ao nos dizer que, percorrendo as páginas edificantes do Evangelho segundo o Espiritismo, ela traz alguns textos do livro Evangelho e as anotações dos evangelistas, de alguns evangelistas. E aí ela vai fazendo comentários. Ela diz que em breves comentários, nós vamos ler como nossa irmã profunda, à luz da psicologia profunda. E como que ela faz isso? Eu trouxe um exemplo para nós. Ela pega um capítulo, Soberanas Leis, e ela pega o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, o item 3. Esse capítulo fala, não vi destruir a lei. Então ele pega esse capítulo e ela bota embaixo uma mensagem de um evangelista que ela traz Mateus capítulo 5, versículo 17, que fala: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei dos profetas. E aí ela discorre sobre esse tema, trazendo Jesus e as suas lições para nós. Olha o que ela fala para nós. Antes se perceberá que são anotações de alguém interessado em contribuir com alguns esclarecimentos de utilidade para os momentos que vivem a Terra em plena confusão moral e espiritual. No grande trânsito que se opera para o mundo de provas e expiações, e nós estamos passando para o mundo de regeneração. Esse momento de confusão moral e espiritual que Joana nos traz, essas reflexões. E esse trabalho é em comemoração aos 2000 anos de nascimento de Jesus na Terra. Essa mensagem, ela anota e escreve 30 de junho de 2000. Então, meus irmãos, fica essa mensagem, esse livro maravilhoso desse Espírito. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Muita paz a Deus. Nós agradecemos a nossa irmã pela divulgação da aula da noite. Chegamos ao momento principal da nossa noite, do nosso estudo. E hoje, nós convidamos o nosso irmão
Luiz Maurício dos Anjos, que é o esposo da noite. A instituição que ele frequenta é o Grupo Espírita Missionários da Luz, que fica na Rua do Fomento, 600, em Santa Cruz. E nós estamos encerrando o mês em homenagem ao livro espírita. E hoje o tema será Jesus e Nós, psicografia de Valdo Pereira Franco, este livro, através do Espírito Bezerra de Menezes. Vibremos com o nosso irmão. É com imenso prazer que nós voltamos a essa casa de amor para estudarmos juntos. Hoje, o tema Jesus e Nós. E para começar, profundas reflexões para arejar o nosso psiquismo e estarmos devidamente preparados para o transcorrer do trabalho, refletamos em algumas reflexões profundas. Primeira, não raro encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Segundo, muitas enfermidades poderiam ser evitadas pelo equilíbrio dos sentimentos. Terceiro, quando a adversidade chegar, melhor tentar entendê-la do que desesperar-se. Quarta, o fato de entregar-se ao desespero já é por si só um desequilíbrio que nada resolve. O homem mente, a sua energia não muda. Guardar mágoa é engolir veneno e esperar que o inimigo morra. Irmão, e para a gente fechar, nas nossas reflexões introdutórias, quando alguém tentar te diminuir, alegre-se. É sinal que você cresceu. Francisco Cândido Xavier. Então, depois dessas reflexões, nós adentraremos ao tema da noite de hoje, começando a refletir além dessas reflexões, baseado no tema Jesus e Nós, que a sua vida ao nosso planeta Terra foi por um único motivo: amor pela humanidade, amor por cada um de nós. No período que Jesus se programa para vir até nós, o cenário do planeta era triste. Prevalecia a prepotência da aristocracia, a lei do mais forte, a lei da escravidão, a lei do silêncio, a lei do mutismo. Roma destacava-se pelo seu exército. Homem era treinado para a conquista e muitas das vezes sem pedir permissão através das invasões. Grécia, a aristocracia, e o Egito ficava nesse meio, cultuando a beleza e outras tantas modalidades que poderia superficialmente deduzir felicidade. Os mais fracos e os oprimidos não tinham perspectiva de vida, nem esperança. A qualquer hora, a qualquer instante, poderiam ser invadidos para serem escravos. Esse é o cenário que Jesus se programa para vir ao nosso planeta, ao próprio planeta que ele assistiu à constituição molecular, a nível de formação, e
atenção para nós, Jesus e nós. Porque ele veio, poderia indicar alguém que pudesse substituí-lo, estava assim de missionário, sempre esteve à sua disposição para indicar. Mas porque ele veio, como diz a música que tocou as nossas almas e toca até hoje, que pelo cenário do planeta, no momento precisava de um impacto. Não que ele desmerecia os seus contemporâneos, assessores, ministros e etc. Mas precisava de um impacto. E como diretor, ele não se exibiu em indicar, ele se programou. Aqui está a cruz. Guardemos essa frase. Simplesmente por amor a nós, a humanidade que estávamos enternecidos com o materialismo exacerbado, envolvido pelo imediatismo, pelas honras, as glórias e as conquistas. Então o cenário da terra precisava de alguém que fundasse a baliza da questão da autoiluminação e pudesse tocar, não todo mundo, mas pelo menos um grupo, e que mais tarde os seus fundamentos ele tinha certeza que se multiplicaria através dos seus seguidores e apóstolos, e posteriormente devido desvio da igreja, alterando o cristianismo a uma proposta para a reunião do plano espiritual que decide a terceira revelação, ou espiritismo. Então a vida de Jesus, para nós, não deveria ser olhada, discutida, falada e refletida como um ser angélico de descer das alturas e ver o mundo. Não, é um ser angélico que veio das alturas por amor a nós, a humanidade. Porque na realidade Jesus, com seu roteiro de vida e de amor, quis dizer-nos lá, provavelmente estivemos reencarnados. E quer dizer hoje, para nós, como seus continuadores, temos que ter um modelo. Temos que ter um referencial para poder compararmos cada um de nós em relação à sua proposta humanista. Por isso que ele deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sim, pelo roteiro que ele estabeleceu, evidência. Não foi um palavreado, evidência cristã. E a base dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, toda inteira, desde o nascimento, na estrebaria, carpinteiro, dispensando as honras e glórias que o mundo favorece, preferiu a humildade, querendo dizer para nós lá ontem e hoje que a humildade é a sabedoria mais importante que um ser pode conquistar, e a porta que abre as virtudes, a humildade. Chico Xavier chega a dizer que sem humildade ninguém se conhece. Sem humildade ninguém se conhece. E foi isso que o nosso mestre deixou. No seu tempo, 2024 anos, e deixa para nós refletirmos até hoje, do que nós precisamos e temos um ingrediente concreto para a nossa evolução, para a nossa transcendência. Como diz Joana, até alcançar o céu, filho. Toda a sua vida foi um roteiro de amor. Toda a sua vida foi um roteiro de amor. Escrevendo para nós como deveríamos nos pautarmos na vida e em cada existência. Quais os ingredientes a serem utilizados se queremos acelerar a nossa desmaterialização e começarmos a sonharmos com a angelitude?
essa é a nossa reflexão, eu, Jesus, como guia e modelo, conforme a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Guia e modelo. Tudo que ele passou foi uma amostra lá e hoje do que nós vamos ter que passar. Ele foi perseguido. Qual de nós ainda não foi perseguido? Foi escarnecido. Qual de nós ainda não foi ou não pode ser escarnecido? Foi odiado. Qual de nós ainda não foi odiado? E quem não tem ódio da gente? Quem não tem diferença conosco? Foi traído. Quem ainda não foi traído? E quem não pode ser traído? No melhor que se imaginava dos amigos ao seu lado, ele caminhou o Gólgota sozinho. Quantos de nós fomos abandonados e traídos por pessoas que mais imaginávamos que ia fazer isso conosco? Esse comparativo. Então, o que ele passou querendo nos mostrar que nós um dia vai passar por tudo isso. Eu estou ensinando-vos como deve se comportar. Esse é o nível da psicologia profunda para nós compreendermos Jesus. Que tem Jesus historicamente como o Filho de Deus, o ser luminoso que curou, mas sem entrar nessas entranhas mais particulares para entender todo o seu procedimento, passando lição para nós, querendo dizer que eu estou passando, não mereço. Jesus não tinha provas e expiações. Uma ignorância aqui de nós espírita introduzir que até ele passou por provas e expiações. Né? A perversidade não tem jeito. Aqui na terra, quem passa por isso tem prova. Jesus não tinha prova, não tinha expiação. Nada que ele passou estava escrito que ele tinha que passar. Os homens o organizaram para suas maldades e prepotência um quadro de sacrifício para ele. E ele simplesmente aceita, sabendo que nós mais tarde passaríamos por tudo isso. E como proceder quando chegar a vossa vez? Isso aqui é o mais importante de ter Jesus. Como ser luminoso, enviado de Deus, para dirigir o nosso planeta, e não ficou só nas estrelas do seu mundo crístico, se materializou e veio conviver com as situações para dizer que todo habitante do mundo de provas e expiações vai passar por isso. E eu sou o exemplo de como vocês deveriam exercitar quando passar por tudo que eu passei. Quem pensa desse jeito, entendeu, compreende e valoriza Jesus de verdade. Num ponto de maturidade já bem grande para entender essas coisas. Quem repetia a parábola dele, repetia a passagem dele, dava parte das entrelações. Mas nós espíritas, que pressupõe ter uma visão maior do que os outros crentes, não porque constitui privilégio, mas pelos fundamentos essenciais, básicos da doutrina espírita, é uma compreensão bem mais elástica. Como se tem os princípios básicos, se compreende os princípios básicos da doutrina espírita. Então ele traçou um roteiro de amor para nós. Ele foi traído pelos próprios colegas, dizendo que vocês também vão acontecer situações que quem mais confia vai te trair também, pode te trair. E quem não foi traído, aguarde que pode ser traído também. O momento mais sublime da sua vida, que ensina-nos a carregar as nossas cruzes de provas ou expiações, foi quando ele consegue o madeiro. Ele poderia rejeitar. O que é isso? Você quer me dar? É a cruz, é a lei daqui, todo mundo infrator, que infrator? Não tem infrator. E ele diz, essa cruz não me pertence. Não ousa se aproximar, que essa cruz não me pertence, mas ele aceitou a cruz. A cruz que significa
vida, sacrifício, só aceitou por causa de cada um de nós. Ele não tinha que carregar a cruz, mas sabia que nós, naquela época, e futuramente no mundo de provas e expiações como estamos, todos nós temos provas ou expiação. Nem toda prova é expiação, mas toda expiação é prova. E quem está reencarnado nesse planeta não tem jeito, ou está em prova ou está em expiação, não tem privilégio. Tanto não tem privilégio que nós vemos aí grande representante de culto espírita. De repente, no auge da divulgação espírita, sofreu AVC no avião e tem que ficar em silêncio com as suas palavras tão belas e palpitantes que envolvia e envolvem a humanidade. Estou falando de José Raul Teixeira. Então, Jesus. Chico Xavier, doente o tempo inteiro, sofreu miséria quando criança, com a madrinha obsidiada. Divaldo quase foi afogado pelo seu obsessor. Então não tem privilégio. O mundo de provas e expiações, mesmo na condição de missionário, tem algo para justificar. Então o silêncio do Cristo carregando a sua cruz, ele está dizendo para nós: olha, eu não tenho prova de expiação, mas estou dando exemplo para vocês de quando chegar o momento de testemunhar através da prova de expiações. É assim que deve fazer, em silêncio. Ou seja, não vai de encontro à lei do Pai maior. Descobre que você tem uma causa para ter isso. Em descobrindo, deve resignar-se, como está no Evangelho, paciência e resignação. Esse é o moelo de amor com a sua vida que Jesus e nós estabeleceu para a gente acelerar a nossa condição de crescimento espiritual. Mas para acelerarmos a nossa condição de crescimento espiritual, precisamos guardar a base de sua doutrina. Ele sintetizou na seguinte frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso resume a lei dos profetas. Claro que a gente precisa ler a doutrina espírita todinha, as 5 obras, revista espírita, 12 volumes, as obras de André Luiz, de João, etc. Mas não esquecer desse eixo, que resume a lei dos profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós não devemos esquecer esse mandamento de jeito nenhum. Em 24 horas está com isso na cabeça. Que poderíamos dispensar todas as leituras que divulgam a doutrina espírita e só viver esse ideal. Talvez esse que vivesse esse ideal, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo assim, e exerceu a vida inteira, tem um lugar bem mais destacado no plano espiritual de quem deu toda a obra, participou do movimento espírita, fez palestra, trabalhou na mente única, mas só superficialmente, como cumprimento de uma obrigação. Nada o tocou profundamente para se mudar. E seu amor, distribuindo o amor, onde quer que vá, onde quer que esteja. Por isso que esse mandamento dele é fundamental. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Próximo como a ti mesmo. Tem pessoas que adoram fazer caridade, às vezes com filantropia, para dizer que é caridoso, e não tem caridade consigo. É o começo de alguma coisa, mas poderia começar pelo começo. Primeiro amando-se. E o que é amar-se? Não se condenar. Errou, sou humano, vou consertar. Gritei, por que gritei? Sim, mexeu com o meu orgulho, não vou gritar mais. Fiquei de mal com a minha companheira, meu companheiro, com o meu filho, mas por que fiquei de mal? Não falei 2, 3 dias. Que ignorância! Vou pedir desculpa. Então, amar-se é ter todo o zelo e cuidado de um comportamento interior
temporais. Ter noção do nosso limite e ampliar o nosso limite. Ter reconhecimento que tudo em natureza é Deus. E que o próximo é o próximo, mais próximo para eu crescer. Como disse São João, aquele que disse que ama a Deus, que não conhece, mas não ama o próximo, que está tão próximo, é mentiroso. Isso é a palavra de São João. E a doutrina espírita vai propor para nós e oferecer-nos uma grande dica para o processo de autoiluminação e sermos gratos a Jesus pelo seu poema de amor através da sua vida, que nos dá o roteiro de autoiluminação. Temos que excluir de nós um monstro sagrado que mora em evidência, enorme em uns, outros já está combatendo, outros já estão quase se libertando, mas de um modo geral, esse monstro mora em todos nós. E Kardec teve a coragem de perguntar aos espíritos qual o vício mais radical que possamos considerar. A resposta dos espíritos foi clássica: o egoísmo. O egoísmo. E os espíritos ainda enfatizam para o codificador: dele deriva todos, olha a palavra, todos os males. Do egoísmo deriva todos os males. Então, uma dica para nós que acreditamos na imortalidade da alma e aspiramos ter uma condição voltada melhor do que essa aqui, temos que nos autoexaminar e ver o nível. O egoísmo já está latente em cada um de nós. Todos nós somos egoístas. Emmanuel é mais radical ainda, quando vai dizer, em uma de suas páginas, o egoísmo é difícil ser erradicado. Quanto mais me der combate, mais as garras se multiplicam. Mais esforço temos para combater o egoísmo que nós, seus tentáculos, se multiplicam. Isso é sério, muito sério. Está tão inconsciente em nós que às vezes um gesto, uma atitude, uma expressão de egoísmo. É o ego, é o direcionamento de que nós julgamos que nós somos, que nós sabemos, que nós somos mais importantes, que devemos estar em evidência. Por que o melindroso está glorificado com o egoísmo? Que ele dá super importância à sua personalidade. Vai numa festa, no aniversário, um companheiro que ele conhece vai cumprimentar todo mundo e deixa de cumprimentar. Pronto, já está uma flor bonita que murchou. Você percebeu? Eu acho que ele ganhou na loteria. Falou com todo mundo, nem passou aqui para falar com ele. Você viu? Todo ano você cumprimenta um amigo, um companheiro, mandando uma mensagem pelo Zap, Instagram, Facebook, não sei o quê, parabenizando. Um ano que você esqueceu, você está crucificado como egoísta. Está vendo só? Todo homem faz isso, agora não fez. Não vou falar mais, porque já sei que tem algum problema contra mim. Agora eu não sei o que é que eu fiz, mas deixa para lá. Esse é egoísta. Numa fila no banco, nós somos o quinto para ser atendido. Aí começa o nervosismo em nós, a gente olha assim, o caixa. Que hora vai chegar a minha vez? Meu Deus do céu. Esse caixa é mole pra caramba. Olha só, o outro do outro lado é bem mais alto. Já começa a insatisfação. Por quê? A gente acha que ele deveria correr com a fila para chegar a minha vez, na tua vez. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Dá um bando de tomate bonito lá na feira, aí tem um mais bonito que destaca. Aí vem dois se aproximando, o egoísta logo se aproxima e fala, já peguei você.
quer pegar também, eu já peguei. No banco, no trem, no ônibus, lá o que for, a gente disputa lugar para sentar, o ponto de se sentar no colo do outro e tem desculpa depois. E o pior disso tudo, com o egoísmo arraigado, pessoas, mulheres grávidas, criança, excepcional, o que acontece? A gente pega a revista, ou então fingindo que está dormindo. Fingindo que está dormindo. O dirigente doutrinário da casa espírita vai fazer uma abordagem nas nossas comunicações, que a comunicação não está muito legal. O egoísta, o mega egoísta, está logo procurando o outro para dizer assim: não está normal, não. Por quê? Eu não acredito que ele discordou dessa comunicação, acho que ele está obsidiado. Eu não estou vendo nada demais nessa comunicação que ele falou para mim, não tem sentido para isso. O humilde não aceitaria de qualquer maneira, mas perguntaria: o que é que você está sentindo que tem contradição? Pode me mostrar. É mesmo? Tudo bem, então tá, vou tentar melhorar. Virou a costa, vai procurar outra pessoa e vai fazer uma aferição. Falando, olha essa mensagem, o que você acha? Pô, beleza, ela tem um texto muito bonito. Excelente, você acha mesmo? Então, vamos ao terceiro. Falando, olha essa mensagem aqui, o que você descobre? O que está vindo aí? Olha, até agora não foi nada demais. Aí sim, você pode guardar certeza que só ele, o doutrinador, que chamou a atenção de estar certo, alguma coisa de errado. Mas quem não é egoísta, age de uma forma como Jesus pede. E como André Luiz traduziu, de uma forma linda. Sabia de coisas que poderia desmascarar o irmão, guardar silêncio, como amor, em silêncio, sem restrição. O egoísta vai dizer: eu não pego, cara. Você abordou isso daqui que foi errado? Você sabe que eu consultei A, B, C, D, todo mundo concordou com essa, só você que está achando que está errado, para desmascarar o outro. Isso é egoísmo. Então pensamos sobre nós. A humildade faria o que o André Luiz propôs, sabendo que coisas que poderiam desmascarar o irmão, guardar silêncio com amor, sem descrição. Agora, vamos. Se esse doutrinador está obsidiado, ele vai proceder com outros métodos da mesma forma, e está na hora de tomar reunião. Meu irmão, olha só, aconteceu comigo. Consultei 3 pessoas, concordaram que a mensagem estava certa. Agora você está olhando para a companheira falando a mesma coisa, sabe o que está passando para ela. Daqui a pouco, todo mundo aqui está obsidiado, todo mundo recebe mensagem com lógica e presteza. Vamos analisar isso com calma. Que o humilde não é submisso. O humilde não anda rasgado para dizer que é humilde. O humilde não fala baixinho para dizer que tem educação. Mas dá a catucada ele berra daqui a pouco. A humildade é uma consistência de valores internos que faz parte da estrutura psicoemocional do ser que ele trabalhou e conseguiu introjetar de uma forma altruísta de viver dessa forma. Jesus foi humilde por excelência, mas veja só, tu és reis, assim tu dizes, meu bem, não é desse mundo. Se fosse os judeus teriam me tirar desse julgamento, ele silenciou. Ele não silenciou. Com o soldado de confessou, e ele perguntou para o soldado: por que me bates? Se eu falo mentira, deve continuar me batendo, mas se eu falo verdade, me bate. O soldado fechou a cabeça, saiu, não bateu mais, e me disse mais nada. Isso é humildade. Fala na hora certa, no momento exato, com precisão, sem perder o brilho e o equilíbrio. Então a dica para a nossa autodominação em relação a Jesus e nós é trabalhar o egoísmo. E precisamos também desenvolver uma coisa importante: exercitar o caminho da nossa conversão. Exercitar o caminho da nossa conversão.
Na época teve os discípulos que seguiam Jesus. Mais tarde, Jesus confia seu apostolado aos apóstolos, os mais dedicados em confiança. Aí a gente pergunta, hoje, nós somos o que de Jesus? Discípulos ou apóstolos? Cada um responde por você. Discípulos na época, e hoje se entende seguidores, apóstolos mais dedicados. Então, nome melhor ter sim seu nome em toda e qualquer circunstância. E para nos convertermos, não é tarefa fácil. Os apóstolos do Cristo só se converteram depois da sua desencarnação e que tiveram que ter o testemunho do seu amor por Jesus. E todos nós sabemos o fim deles, perseguidos, maltratados, etc, etc, etc. O companheiro Emmanuel traz uma mensagem muito linda, que diz para nós assim: não é tão fácil a conversão do homem, quando afirma os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmar seus irmãos na fé quando se convertesse. Quero dizer, você ainda não está convertido, estando me seguindo. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado de Jesus. Quando o mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor, durante 3 anos sucessivos, Simão Pedro presenciou acontecimentos assombrosos com o mestre Jesus. Viu o leproso limpo, cego, que deslumbrara-se com a visão do mestre, transfigurado no mudador, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro, e no entanto ainda não estava convertido. E confirma Emmanuel: seriam necessários trabalhos imensos de Jerusalém, testemunho, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, autoconhecimento, para que eu pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo a seus irmãos. Então fica aí o caminho para nós percorrermos, para um dia bater no peito que eu estou convertido ao caminho de amor que o Cristo estabeleceu. É dar testemunho do Cristo a seus irmãos. E termina, irmão, converter-nos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Então precisamos saber se a gente é discípulo do Cristo ou se já somos apóstolos. Ninguém pode julgar ninguém, cada um de nós pode fazer essa reflexão sim. Mas guardar esse testemunho, no finalzinho que Emmanuel traz. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. No contrário, vamos fazer o Pedro negar Jesus constantemente. Alguém nos agride, a gente devolve a agressão. Não negamos Jesus. Alguém nos despreza, a gente isola a pessoa. Não negamos Jesus. Alguém fala alto conosco, a gente fala mais alto com o quê? Com base no egoísmo, que a verdade está comigo. Estamos negando Jesus, que aplicou o silêncio. Esse é o desafio para nos convertermos. E para a gente ir declinando o nosso trabalho. É tarefa fácil? Não. Nunca foi. Por que não é tarefa fácil? A nossa conversão, que somos viajores de vidas pretéritas, em que o prazer, a sensação, o mediatismo acaba, como ele sempre falou, aos nossos sentidos. O poderio, as conquistas,
imediatas, fúteis e passageiras. Isso nos deu prazer em vidas passadas. Isso nos deu glória de nos chafurdarmos com as coisas materiais. Então hoje, com a visão da doutrina espírita, deixar tudo isso na noite do dia, conversa fiada. Por isso, o Marco Cristo tem um consolo para nós. Não exige a perfeição dos outros, mas nem mesmo de você. Mas esforça-te o máximo. Que condição linda. Não exige a perfeição dos outros e nem mesmo de você, mas esforça-te o máximo. Esse é o caminho da conversão. Agora, vamos esforçar o máximo. Será que a gente se esforça o máximo? Tem se esforçado o máximo? Constante, todo dia, toda hora? Ou desânimo de vez em quando bate? Ou recordações tristes do passado e dos prazeres, estão mais vivos em nós do que a gente possa imaginar. E a esse respeito, que nos confina é o Livro dos Espíritos. Na pergunta 909, Kardec perguntou: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Vou repetir. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Olha a resposta que os espíritos deram no Kardec para essa questão. Sim. E às vezes, com pouco esforço, que a gente acha que não é fácil. Sim. E às vezes, por pouco esforço, o que lhe falta é a vontade para se determinar, para se desmaterializar, deixar os valores do mundo, introduzir, internalizar os valores eternos, que já temos conhecimento e temos testemunhos vivos. Não só por livro, quem trabalha na área mediúnica sabe dos depoimentos bicheiros que viveram aqui em estado lamentável, que chegaram no plano espiritual e pedem pelo amor de Deus que não façam o que eu fiz. Valorize esse trabalho de amor, companheiro. Valorize o tempo, não faça como eu fiz. Mas mesmo assim, como diz os Espíritos, e às vezes com pouco esforço, o que lhe falta é vontade, determinação. Ah, como são poucos que se esforçam. Olha os Espíritos nos analisando. Como são poucos que se esforçam. E Kardec quis saber mais. O homem pode encontrar no Espírito uma ajuda eficaz para superar as paixões, os vícios comprometedores. E olha a resposta. Se orar a Deus ao seu bom jeito, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. E a mais importante, a 911. Não existe paixões de tal maneira vivas e irresistível que a vontade seja impotente para superar. Vou repetir a pergunta. Não existe paixões em cada um de nós de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar aquela velha questão de muitos que têm vícios e compulsões. Mas por que você come, fulano? Eu encontro com várias pessoas assim. Eu tenho uma dificuldade com falar isso. Eu gostaria de deixar de comer tanto. E eu pergunto, gostaria? Olha o tempo do verbo que você está usando. Você não disse para mim que quer se disciplinar e deixar de comer. Eu gostaria. Então você ainda não se definiu, é verdade ou não é? Você ainda gosta, sente prazer. É no fundo que você tem fundamento. Eu quero deixar de beber e de fumar. Mas não sai de perto de pessoa que bebe e fuma. Na sua casa tem um botequim, tem um bar instalado, com bebidas finas. De vez em quando vai lá, tira um trago, mas quer deixar de beber. Então, os Espíritos estão dizendo aqui, falta de vontade. E na realidade, não quer, ainda dá prazer. Uma vez o colega disse assim, Luiz Maurício, é normal? Eu falei, o que é? Cara, eu não posso olhar para a mulher que dá vontade de devorá-la. Sinto que isso me incomoda, não é normal.
Eu quero deixar. Falei, como que você quer deixar? Não sei, eu quero deixar. Mas você está buscando tratamento? Não. Está lendo alguma coisa que te fortalece? Não. Isso te dá prazer? Ah, isso é verdade, dá tempo. Dá prazer sim. Falei, então você não está preparado para deixar. Primeiro precisa, ao se avaliar, e decidir quando é que você quer começar o trabalho para ver a mulher ou o homem, criança, não que for, com naturalidade biológica. Um ser criado por Deus, que está numa forma indumentária, feminina ou masculina, que com a morte vai para o cemitério vai virar bicho. Me desculpe o termo um pouco jocoso que eu vou usar, mas que dá ênfase. Olha para uma mulher com o olho para dentro de você, a gente carrega fezes, transporta a fezes para lá e para cá toda hora. Essa é a nossa condição agora. Aí tu olha só o formato da morena, né? A perna linda, a cintura linda, mas não esquece que aquilo dali é um invólucro primitivo ainda, em termos celestes, que merece a nossa visão de uma forma mais equilibrada. Aí ele falou para mim assim, mas do jeito que você está falando, a gente não vai olhar mais para a mulher, nem vai gostar mais da nossa mulher, não vai ter prazer nenhum. Eu falei, se você ficar restrito só à sua companheira e admirá-la como alguém que está à sua disposição para você extravasar os seus hormônios, você vai supervalorizá-la pelo contrário, e vai deixar as outras, e não vai ter essa ganância de destruir o outro com o seu olhar. E ele respondeu para mim, é um caminho pensando. Eu falei, isso é um caminho pensando. Então ele diz aqui, não existe paixões de tal maneira viva e irresistível que a vontade seja potente para superar. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Eles querem, mas não estão muito satisfeitos de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar as suas paixões, é que o seu espírito nele se compraz por consequência de suas próprias inferioridades. E para nós fecharmos o nosso estudo, o nosso amigo Haroldo Dutra, no seu livro O Verbo se fez parábola, eu vou ter um trecho muito importante para a gente fechar o nosso trabalho. Vou começar a fechar. Ele diz assim: antes do nascimento, conversamos com os orientadores espirituais que dirigem a nossa evolução. Na Terra não há nenhum espírito infantil. Todos somos espíritos milenários, portadores de uma bagagem composta de muitas vidas. Já experimentamos de tudo. Cometemos todos os desmandos possíveis. Nós já nos afastamos muitas vezes da missão divina e sempre dormimos na carne para acordar no mundo espiritual, voltar e repetir outra vez. Dessa vez, no entanto, fizemos uma promessa para os corações que mais nos amam no mundo espiritual. Prometemos para eles que nesta vida não seriam distraídos pelas circunstâncias da carne. Nós prometemos isso. Tudo é o que eu peço nesse instante, que todos nós não façamos com que esses espíritos que tanto nos amam derrubem lágrimas por nossa causa. Chegou a hora da evolução consciente, companheiros. Chegou a hora de caminhar a escada, pois o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria a vida atual. É a mensagem do nosso apoiador. E para a gente fechar o nosso encontro, Jesus deu-nos uma condição para sermos discípulos e nos tornarmos apóstolos dele. Nos deu uma única condição, e a única condição é a seguinte: aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz, negue a si mesmo e siga. Imaginemos a condição: aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz, que às vezes a gente sabe que tem uma cruz e está pouco se importando. Está repetindo as mesmas coisas que vidas passadas no presente, ela não pegou a cruz. Quando pegarmos a nossa cruz, vamos entender por que ela existe.
Como aqui Jesus carregou, como era dele, deu exemplo como carregar. Então ele propôs paciência e resignação para carregarmos as nossas cruzes. Nele assim mesmo, quem sou eu? Um espírito imortal, de que precisa do espírito para cada vez mais transcender rivalidades nobres, virtudes. Siga-me, só assim estamos prontos para seguir Jesus. Tudo isso nós sabemos. Só falta uma coisa: fazer como ele fez. Ele nos ilumina e abençoe hoje e sempre, se Deus quiser. Nós agradecemos ao nosso irmão Maurício, que ele possa retornar mais vezes, que também possa voltar lá para a espiritualidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, nos espirituais, aqui estamos, Senhor, com os nossos corações abertos, te pedindo, Pai, amparo, saúde e proteção. Que chuva de bênçãos se derrame sobre cada um de nós, Senhor, ou sobre aquela pessoa a qual nós estamos direcionando o nosso pensamento, para que neste momento possamos sentir a tua presença e a grandeza do teu amor. E com essa presença, Senhor, saímos daqui confortados, leves, pois temos a certeza de que o seu amor cobre a multidão de pecados. Que a tua luz e a tua glória esteja sempre conosco, hoje e agora e sempre. Graças a ti, Senhor. Que todos possam ter uma boa noite, retorno para os seus lares tranquilos e excelente final de semana. E até a próxima semana.